Olá pessoal, aqui é a professora Bia e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o filo Molusca, ou filo dos moluscos. Vamos conhecê-los? Vamos lá? Então pessoal, a primeira coisa que se deve saber sobre os moluscos é a sua característica principal. Os moluscos, eles recebem esse nome devido ao nome latim molluscus, que significa mole. Então, os moluscos são o grupo de invertebrados que possuem o corpo mole. Essa é a característica principal. E nós podemos dizer que eles são representados por um grande número de espécies, os quais são bem inteligentes e capazes de resolver problemas um tanto complexos, como, por exemplo, a solução para sair de um labirinto. Algumas pesquisas mostram que algumas espécies de polvo têm uma inteligência equivalente ao dos cachorros. Esses moluscos, eles podem ser detritívoros, ou seja, se alimentar de detritos, material orgânico que está disponível no ambiente, podem ser filtradores, nesse caso, eles seriam animais aquáticos que vão filtrar o alimento através da água, ou então até mesmo predadores de grandes presas, como se alimentar de peixes, vermes, e eles têm até estratégias de caça. E é claro que não poderíamos deixar de falar que algumas espécies são herbívoras, ou seja, se alimentam de algas e plantas. Sobre as características principais, a primeira nós já comentamos no slide anterior, seria a constituição de um corpo mole, essa é a principal característica dos moluscos, mas outra característica também diz respeito à divisão do corpo. Então, os moluscos estão constituídos por cabeça, pé e massa visceral, no qual nós vamos encontrar órgãos que são responsáveis pelo metabolismo do corpo dos moluscos. Então, nessa massa visceral, nós vamos encontrar órgãos responsáveis pela digestão, respiração e reprodução. Uma característica interessante na maioria dos moluscos é que geralmente o corpo deles é protegido por uma ou duas conchas. Claro que nós vamos ver no decorrer aqui da aula que nem todos os moluscos vão ser constituídos de concha, mas essa é uma característica que nós vamos encontrar na grande maioria das espécies. Sobre a locomoção. Então, dependendo da espécie de molusco, esse ser vivo ele pode se locomover através de rastejamento, ou seja, utilizando os pés, com a ajuda de tentáculos e por jato propulsão, que é o caso dos cefalópodes, que nós vamos ver mais a seguir quem é que são os cefalópodes. Com relação à concha, os moluscos que são constituídos por conchas, eles podem estar classificados em dois tipos. Univalva, que seria uma valva só, uma única concha, ou então bivalva, que são aqueles moluscos que vão ter duas valvas, ou seja, duas conchas. Nesse caso aqui, as conchas elas vão se abrir, e estar ligadas por meio de um ligamento elástico chamado de charneira. Ele fica mais ou menos nessa parte aqui da concha do molusco. E ela fecha-se por músculos adutores. Internamente, em contato com o molusco, há uma camada branca, azulada e brilhante que nós chamamos de madrepérola, que o ser humano utiliza muito como objetos de adorno. Sobre o sistema digestório, nós podemos dizer que o sistema digestório dos moluscos é completo, ou seja, começa na boca e termina no ânus. E no caso dos molúsculos, nós vamos encontrar a presença de rádula em algumas espécies. Rádula seria uma boca adaptada para raspagem. No caso aqui, nós temos aqui um molusco do tipo gastrópode e a rádula, ela é essa estruturazinha aqui, ela fica na boca e vai ter essas estruturazinhas semelhantes a dentes que servem para raspar. Se nós ampliarmos isso aqui numa lupa eletrônica, nós vamos encontrar
esta imagem aqui que vocês estão vendo. Então, é uma estrutura semelhante a dentes, mas não são dentes, que servem para raspar o alimento do ambiente. Geralmente, os gastrópodes e os cefalópodes que utilizam essa rádula. No caso dos cefalópodes, a rádula ela vai estar adaptada como uma espécie de bico para morder, para picar, digamos assim. A respeito do pálio ou manto, é um revestimento formado, que forma a concha e as pérolas. Geralmente, esse manto, nos bivalves, quando entra alguma substância estranha, como por exemplo um grão de areia ou um pequeno animal, esse grão ele vai para o manto, nessa estruturazinha aqui, e substâncias químicas vão estar envolvendo esse grão de areia ou esse animal, essa substância estranha que entrou, e formando a pérola. Então, a pérola nos moluscos nada mais é do que um mecanismo de defesa para que essa substância estranha não venha a danificar os órgãos e o corpo do molusco. Então, a pérola, que é muito usada pelo ser humano como objeto de adorno na fabricação de brincos, colares, nada mais é do que um sistema de defesa para evitar substâncias estranhas dentro do molusco. E ela fica ali. Quanto maior essa substância fica ali dentro, maior seria a pérola que é produzida. E também vai depender do tamanho da substância, o tamanho do grão de areia ou o tamanho do animal que adentrou ali. A respiração. Dependendo do ambiente no qual o molusco vive, a respiração vai ocorrer de formas diferentes. Para moluscos que vivem em ambiente aquático, a respiração ela é branquial, ou seja, através de brânquias, no qual a água entra, é filtrado o oxigênio, e utilizado para o metabolismo energético do indivíduo. E no caso dos terrestres, nós vamos ter a cavidade palial, que é chamada de pulmão primitivo. Mais para frente, nós vamos visualizar alguns slides que demonstram o formato desse pulmão primitivo. Sobre a reprodução, pessoal, todos os moluscos se reproduzem por reprodução sexuada, ou seja, por troca de gametas. Alguns são hermafroditas, outros possuem sexo separado. Mas a respeito da reprodução sexuada, nós vamos ter, dependendo da classe, nós vamos ter dois tipos, a externa e a interna. A sexuada por fecundação externa vai ocorrer em moluscos do tipo pelecípodes, que são os bivalves, aqueles que têm duas conchas. Essa reprodução ela ocorre fora do corpo do molusco. Os gametas femininos e masculinos são jogados, digamos assim, na água, e na água que eles vão se encontrar. Então, a fecundação ela ocorre fora do corpo dos moluscos. Já nos demais grupos, como os gastrópodes e os cefalópodes, a reprodução sexuada ocorre de forma interna. Então, existe a cópula, no qual se envolvem dois indivíduos, que podem ser hermafroditas ou de sexos separados, e vai ocorrer a troca de gametas, vai ocorrer a fecundação dentro do corpo do indivíduo, ok? Aqui nós temos algumas imagens ilustrativas mostrando como é que são os ovos ou otecas dos caramujos, e aqui os polvinhos saindo de dentro dos ovos. Aqui nós temos ovos de polvo e os pequenos polvinhos. Aqui uma larva de lula. Reparem que esses indivíduos, quando nascem, eles têm uma coloração transparente, que é um mecanismo de defesa para se proteger de predadores. Sendo transparentes, eles se misturam com o ambiente e assim evitam de serem devorados por outros seres vivos. Classificação. Agora vamos adentrar um pouquinho sobre a classificação dos moluscos. Existem uma grande
um grande número de classes que constitui o filo dos moluscos. Mas, didaticamente falando, vamos falar de 3 principais, que são os pelecípodes, os gastrópodes e os cefalópodes. Os pelecípodes são os bivalves, ou seja, os moluscos que possuem 2 conchas. São exemplos de pelecípodes as ostras, os mexilhões, berbigões, enfim, entre outros, né? Eles não possuem cabeça, tá? Eles não têm cabeça e tem 2 válvulas, 2 conchas, né? 2 válvulas nas conchas. E é claro que eles são todos aquáticos, nós não vamos encontrar pelecípodes terrestres. Todos os pelecípodes são de ambientes aquáticos, água doce ou salgada, mas todos eles aquáticos, ok? A respeito dos gastrópodes, os gastrópodes, dentro dessa classe, nós vamos encontrar caramujos, buzios, né, e as lesmas. Também eles possuem tentáculos com função visual e tátil. Logo já vamos adentrar um pouquinho mais sobre essas classes. E os cefalópodes, que são os polvos, que não possuem conchas, as lulas, que têm concha interna, os náutilos, que têm conchas externas, as sépias e entre outros representantes. Esses animais, eles possuem os pés modificados em tentáculos. 8 para os polvos, 10 para as lulas e 40 para os náutilos. Vamos falar um pouquinho sobre essas classes individualmente.